Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nesse nosso curso de conjuntos e nesse nosso canal Matemática Integral. Desde já, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos o estudo de igualdade e inclusão entre conjuntos. Deixem a sua curtida e façam seus comentários abaixo desse vídeo. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos iniciar aqui essa noção de igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais se todo elemento de um conjunto pertencer também ao outro. É uma definição bem simples, né? Portanto, se dois conjuntos têm elementos que estão dentro deles e esses elementos são iguais, isso quer dizer que esses conjuntos são iguais. Então, vamos ver na prática como acontece. Então, pessoal, a gente traz aqui um exemplo. Eu tenho um conjunto A, que é formado pelas letras Azinho, Bzinho e Czinho, e um conjunto B, que é formado pelas letras Bzinho, Czinho e Azinho. E nós temos aí os mesmos elementos, só estão em posições diferentes. Podemos perceber que no conjunto A eu tenho o Azinho, o Bzinho e o Czinho. E no conjunto B eu também tenho esses três elementos, só que em posições diferentes, e isso não importa. Então, pessoal, eu tenho dois conjuntos, e esses dois conjuntos têm os mesmos elementos. Isso quer dizer que esses dois conjuntos são iguais. Portanto, o A é igual ao B, ou seja, o conjunto A é igual ao conjunto B. Nesse segundo exemplo, eu trago aqui um conjunto A que é definido por uma propriedade. Eu tenho um x, tal que esse x menos 2 é igual a 5. E tenho esse conjunto B que tem o elemento 7. Pessoal, se a gente resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, nós vamos ficar com x, né? Esse menos 2 passa para o outro lado positivo. Então, nós ficaremos com x igual a 5 mais 2, que dá 7. Então, se eu tenho o conjunto A que tem o elemento 7 e o B que também tem esse elemento, e ambos têm apenas esse elemento, e esse elemento é igual, portanto, o conjunto A e o conjunto B, eles são iguais também. Usando agora o diagrama de Venn, né? Aquele diagrama que facilita bastante, nós vamos ter uma coisa desse tipo. Nós temos um mesmo conjunto, perceba que é o mesmo círculo, esse círculo meio oval, né, que é o nosso diagrama. Esse círculo azul, ele é o conjunto A e também é o conjunto B. Isso porque os dois conjuntos, como a gente já viu, são iguais nesses dois casos. Então é assim que a gente representa igualdade de conjuntos. Então, pessoal, vamos aqui trazer um pequeno exercício. Indique se cada um dos elementos, menos 4, 1 sobre 3, 3, 0,25, pertencem ou não a cada um desses conjuntos abaixo. Então aqui, inicialmente, eu tenho um conjunto A, tá? Onde esse conjunto A é um x, tal que esse x é menor do que 1. E tenho aqui um conjunto B, tá? Que é um x, tal que 15x menos 5 é igual a 0. Inicialmente, vamos resolver aqui, informar os elementos que estão nesse conjunto A, tá bom? Então, o conjunto A, como a gente já viu, é um x, tal que esse x são os números menores que 1. Ora, dessas quatro opções que a questão nos deu, menos 4, 1/3, 3 e 0,25, nós vamos olhar agora qual é o x que é menor do que 1. Menos 4 é menor do que 1, não é verdade? 1/3, se você dividir 1/3, se você dividir 1 sobre 3, dá aproximadamente 0,33. 0,33 é menor do que 1, então ele também entra nesse conjunto A. O 3, ele não é menor do que o número 1, então ele não entra. E 0,25, como a gente sabe, é menor sim do que o número 1. Então, pessoal, os elementos que estão nesse conjunto A são menos 4, 1/3 e 0,25. Nessa letra B, agora, eu tenho um x tal que 15x menos 5 é igual a 0. Então, para resolver essa situação, nós temos que resolver essa nossa equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu tenho esse menos 5, vou passar para o outro lado, ele vai positivo, tá? Eu vou ficar com 15x igual a 5. Aí esse 15 desce dividindo, então eu vou ficar com x igual a 5 sobre 15. 5 sobre 15 é a mesma coisa que 1/3. Então, o x vai ser igual a 1/3. Então, o conjunto B tem apenas o elemento 1 sobre 3. Bem simples, né? Temos agora uma segunda questão.
Pede para a gente considerar que F, o conjunto F, é igual a X, tal que esse X é estado do Sudeste brasileiro. Ou seja, nesse conjunto F, nós teremos os estados do Sudeste brasileiro. E eu tenho um conjunto G, que é um X, tal que esse X é capital de um país sul-americano. Tá? Aí pergunta, quais das sentenças seguintes são verdadeiras? Aqui estão as nossas 6 sentenças. Na letra A, eu tenho informando aqui que Rio de Janeiro pertence a F, ou seja, o Rio de Janeiro pertence ao conjunto que tem como elementos os estados do Sudeste brasileiro. Rio de Janeiro pertence a esse conjunto? Rio de Janeiro é um estado do Sudeste brasileiro? É sim, né? Então a resposta nesse item A é verdadeira. Na letra B, eu tenho que México pertence a G, ou seja, México é capital de um país sul-americano. Ora, México não é capital e também não é um país sul-americano, não é verdade? México é um país da América do Norte e México não é uma capital. Então, isso é falso. Na letra C, tenho aqui informando que Lima não pertence a G, ou seja, Lima não é uma capital do país sul-americano. E isso também é falso. Lima é sim uma capital de um país sul-americano. Lima é a capital do Peru. Então, o correto aqui seria dizer que Lima pertence a G e não que Lima não pertence a G. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa. Letra D. Informa que Montevidéu pertence a G, ou seja, Montevidéu é a capital de um país sul-americano. Isso é verdade. Montevidéu é a capital do Uruguai. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Na letra E, informa que o Espírito Santo não pertence a F, ou seja, o Espírito Santo não é um estado do Sudeste brasileiro. Ora, isso é falso. O Espírito Santo é sim um estado do Sudeste brasileiro. Então, aqui, já que a gente está informando que o Espírito Santo não pertence a F, isso aqui é falso. E, por fim, isso aqui, que São Paulo pertence a F, ou seja, São Paulo é um estado do Sudeste brasileiro. Isso é verdade. Agora, nós trazemos a relação de inclusão. Um conjunto é subconjunto de outro se todos os seus elementos pertencerem a esse outro conjunto. Como assim? A gente traz aqui um exemplo. Eu tenho um conjunto A, onde nós obtemos os elementos por essa propriedade. Eu tenho um X, e esse X são todos os alunos do sexo masculino de uma escola Y, uma escola genérica. E aqui eu tenho um conjunto B, que é um X, tal que esse X são os alunos da escola Y. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho essa escola Y e eu tenho todos os alunos dessa escola. Vocês concordam comigo que esses alunos que estão no conjunto A do sexo masculino estão englobados também nesse conjunto B? Ora, todos os alunos do sexo masculino dessa escola Y também não são alunos dessa escola Y? Então nós podemos imaginar, pessoal, esse conjunto A dentro do conjunto B, porque todos os alunos do sexo masculino dessa escola também são alunos dessa escola. Então, pessoal, se isso acontecer, nós dizemos que A está contido em B. A gente representa por esse Czinho aí um pouco mais esticado. E a sua representação no diagrama de Venn é dessa forma. Eu tenho aqui esse círculo amarelo, que é o conjunto A, e tenho esse círculo azul, que é o conjunto B. O conjunto B são os alunos dessa escola Y. Tá? E eu tenho aqui o conjunto A, que são os alunos do sexo masculino dessa escola. Podemos perceber que todo aluno do sexo masculino dessa escola Y também é aluno dessa escola Y. Tá? Agora, podemos ver que A está dentro de B, mas B não está dentro de A. Mas por quê? Porque todo aluno do sexo masculino dessa escola Y também é aluno dessa escola Y. Mas nem todo aluno dessa escola Y é do sexo masculino. Nós podemos ter meninas também. Então, não entraria no conjunto A. Então, não vale a recíproca. Então, o que é que a gente pode dizer? Que A está contido em B. Todo aluno do sexo masculino dessa escola Y também é aluno dessa escola Y. Bem simples, né? A gente traz aqui algumas propriedades bem importantes que vão servir bastante futuramente. Na nossa primeira propriedade, nós temos que o conjunto vazio, a gente aprendeu, né? Que esse símbolozinho aqui é o símbolo de conjunto vazio, está contido em um conjunto A genérico, né? Aqui diz que A, B e C são quaisquer
conjuntos, ou seja, conjuntos genéricos. Diz aqui que todo conjunto vazio está dentro de um conjunto A. Isso é verdade? Sim, é. A gente pode pensar o seguinte, pessoal. O vazio sempre estará dentro de um conjunto, quer ele tenha elementos ou não. Não é verdade? Então, o vazio ele é um conjunto de qualquer conjunto. Perceba que de conjunto para conjunto a relação a gente representa por contém ou não contém, né? Aqui eu tenho um conjunto vazio que é um conjunto e o A também é um conjunto. Caso eu tivesse um elemento aqui ao invés de um conjunto, a gente representaria por é ou não é, ou seja, a gente representaria por pertence ou não pertence. Então vale a pena a gente lembrar disso. Sempre relação de elemento para conjunto a gente representa por pertence ou não pertence. E relação de conjunto para conjunto a gente representa por contido ou não contido. Então não vamos mais esquecer disso. Essa foi a nossa primeira propriedadezinha. A nossa segunda propriedade é a nossa propriedade reflexiva, que diz que um conjunto A está contido dentro desse conjunto A. Como assim? Diz que um conjunto está contido nele mesmo. Eles não têm os mesmos elementos? E a gente já viu nesse curso, né, a definição de igualdade de conjuntos. Para dois conjuntos serem iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Aí eu pergunto, esse A e esse outro A, eles não têm os mesmos elementos? Então A está contido em A. Terceira propriedade, transitiva. Se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto C, então o A está contido no conjunto C. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho que A está dentro de B e B está dentro de C. Então é claro que A também estará dentro de C. Nossa quarta propriedade é a antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Então, pessoal, se eu tenho um A que está dentro de um B e um B que está dentro desse A, então eles dois são o mesmo conjunto, eles dois são conjuntos iguais. Agora também uma parte muito importante nesse nosso estudo, conjunto das partes. Então, seja um conjunto A, o conjunto das partes representados por P de A, esse P bem enfeitado aí, né? É o conjunto aí formado por todos os subconjuntos de A, todos os subconjuntos possíveis. Como assim? Eu trago aqui um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto A. Ele tem dois elementos, o número 1 e o número 2. O conjunto das partes desse conjunto A, nós vimos pela definição que são todos os subconjuntos possíveis desse conjunto A. Então, quais são os subconjuntos desse conjunto A? Nós vimos nas propriedades que o conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Então, ele entra, não é verdade? Nós vimos também que o conjunto A está contido no conjunto A, ou seja, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o conjunto A também vai entrar. E quem é o conjunto A? O conjunto A, né, pessoal, é 1 e 2. E a gente representa entre duas chaves. Nós temos também um subconjunto, um conjunto dentro de A que tem apenas o número 1. E temos um conjunto que tem apenas o número 2. Podemos perceber aqui que nós temos 1, 2, 3 e 4 subconjuntos do conjunto A. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Já já você vai entender por que eu escrevi o 4 dessa forma, como 2 ao quadrado. Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Eu tenho um conjunto B que tem os elementos 1, 2 e 3. Então qual é o conjunto das partes desse conjunto B? São todos os subconjuntos desse conjunto B, não é verdade? Então quais são esses subconjuntos? Novamente nós sabemos, né, pela propriedade, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então o conjunto vazio ele vai entrar. Nós vimos também que um conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Ou seja, dentro dos subconjuntos nós vamos ter o próprio conjunto B. E o próprio conjunto B é 1, 2 e 3. Aqui está representado entre duas chaves. Nós temos também o conjunto que tem apenas os números 1 e 2, que aqui está. Um conjunto que tem apenas o número 1 e o número 3, que aqui está. Temos também o conjunto que tem apenas os números 2 e 3, que aqui está. E temos o conjunto unitário de cada elemento. Conjunto 1, conjunto do número 2 e o conjunto do número 3.
Agora vamos contar quantos subconjuntos nós temos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está. 8 eu vou escrever como sendo 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, vamos entender o porquê eu estou escrevendo dessa forma, como uma potência. Eu tenho aqui um conjunto genérico, tá? Um conjunto C que tem os elementos 1, 2, por aí vai, e o N, ou seja, esse N eu não conheço, não sei quantos elementos são, tá? Então, qual é o conjunto das partes desse conjunto genérico? É 2 elevado a N. Mas por quê? Perceba o seguinte, nesse conjunto A, a nossa resposta foi 4, que é 2 ao quadrado. Eu tive aqui o 2 elevado a 2. E esse 2 do expoente significa o quê? Significa a quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto. Aqui eu tenho 2 elementos no conjunto A. Então, na resposta do conjunto das partes, eu vou ter 2 elevado a 2. 2 de cima aqui, desse expoente, é a quantidade de elementos. Nesse segundo caso aqui, minha resposta foi 8. E 8 é 2 ao cubo. Só que o expoente, nesse caso, é 3. Mas por quê? Porque eu tenho 3 elementos nesse conjunto B. Então, sempre a quantidade de elementos do conjunto será o expoente do 2, na nossa resposta para o conjunto das partes. Então, nesse caso, quantos elementos eu tenho? Ora, eu tenho N elementos, tá bom? Então, vou ter o mesmo 2, só que ao invés de ser elevado a 2, de ser elevado a 3, vai ser elevado a N, porque o N, nesse caso, é a quantidade de elementos desse meu conjunto C. A gente traz aqui agora um pequeno exercício. Determine o número de elementos do P de A, ou seja, do conjunto das partes de A, quando esse A for um x, tal que esse x é um número positivo ímpar menor do que 11. Então, inicialmente, nós precisamos determinar esse conjunto. E que conjunto é esse? São os números positivos e ímpares menores do que 11. Quais são os números positivos e ímpares menores do que 11? 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, nós temos aqui 5 elementos nesse meu conjunto A. E agora vamos determinar o conjunto das partes. Quantos subconjuntos nós temos nesse conjunto A? Lembra que pela regrinha, né, o conjunto das partes é dado por 2 elevado a N, onde esse N do expoente é a quantidade de elementos que nós temos nesse conjunto. Então, o que é que a gente vai fazer? A nossa resposta, o conjunto das partes, será 2 elevado a 5. Por que será 2 elevado a 5? Será o 2 elevado ao expoente, que é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Eu tenho 5 elementos. Então, eu terei o expoente valendo 5. Ou seja, o P de A será 2 elevado a 5. Mas a gente sabe quanto é 2 elevado a 5, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Então, pessoal, nesse conjunto A, nós temos 32 subconjuntos. Pessoal, essa foi a nossa aula. A gente espera que vocês tenham gostado. Desde já, se inscrevam, curte aí esse vídeo, deixe os seus comentários abaixo desse vídeo e até o próximo.